A nossa história começa com o profeta Elias ouvindo claramente a voz de Deus. E a voz de Deus dizia o seguinte: saia de onde você está, saia do Querite e vá para a cidade de Sarepta, que pertence ao território de Sidom. Ali você será sustentado por uma viúva. Elias obedece à ordem divina. Elias caminha por pelo menos 200 quilômetros até chegar a Sarepta, com fome e com sede. Uma caminhada difícil. Enquanto Elias caminha, certamente ele deve ter pensado: bem, se Deus falou que uma viúva me sustentará, certamente essa viúva é uma viúva diferente das demais, porque a maioria das viúvas do tempo de Elias eram pessoas pobres, sem auxílio, sem amparo. Elias então entende que esta viúva é uma viúva próspera, é uma viúva com condições. Essas são as minhas conjecturas e imaginações. Bem, Elias pode ter pensado dessa forma. Mas quando Elias chega em Sarepta, ele encontra com a viúva que deveria sustentá-lo. E ele percebe que de rica, de próspera, de condições, aquela viúva não tinha nada. Absolutamente nada. Muito pelo contrário. Ela e seu filho estão vivendo uma profunda crise econômica. Crise econômica. Estão vivendo em uma situação de pobreza extrema. E como consequência dessa pobreza, quem completa? Consequência da pobreza? Fome. Fome. A fome já era uma realidade naquela casa. A fome já era uma realidade na vida daquela pequena família. Veja o que o texto diz no verso 11 e 12. E disse Elias: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ou seja, os versos de número 11 e 12, eles esclarecem, eles deixam evidente: há uma família em condição de pobreza extrema e de fome. Crise econômica é o nome da crise dessa família. Repito, crise econômica é a crise, é o nome da crise dessa família. Uma crise fruto de um desastre natural. Uma pobreza fruto da falta de chuva, da estiagem que já durava mais de um ano naquela região. E como consequência desse tempo de estiagem, a falta da colheita, a falta dos alimentos, a falta do plantar e do colher. Era uma região, era uma sociedade, era uma cultura dependente da agricultura. A chuva é a causa dessa pobreza, dessa crise, dessa fome. Mas, voltemos a nós. Quanto a você, quanto a sua família, a sua casa passa nessa hora por alguma crise? Você vive alguma crise familiar nesse tempo, nessa hora, neste momento? Qual seria o nome da sua crise? Qual seria o nome da possível crise que estaria você, seu marido e talvez os seus filhos vivendo? O nome da crise dessa mulher é crise econômica. Eu prego para pessoas aqui nessa noite que podem estar vivendo uma crise de ordem relacional. O nome da sua crise pode ser crise de ordem de saúde, é a enfermidade que assola a sua casa. Talvez a sua crise seja uma crise familiar de ordem emocional, ou talvez de ordem financeira, como foi o caso dessa mulher. E nós poderíamos acrescentar outras crises. Crises em relação a conflitos ligados marido, mulher. Talvez uma crise ligada ao conflito com os filhos, ou até o desvio de comportamento desses filhos. Qual é o nome da sua crise?